Bom, meu nome é Roberto Steffen. Eu gostaria de falar um pouco de Nelmo Suzano. Nelmo não tinha formação superior, mas ele deu aula no Instituto Militar de Engenharia, no Rio. Mas mesmo pela amizade que eu tinha por ele, né? O cara foi quase meu pai, né? Primeiro, ele sempre falava uma coisa: eu não vou fazer uma arma mais cara do que já existe. Eu não posso fazer uma arma mais complicada do que existe. As coisas têm que ser simples, tem que ser o mais simples possível. Que era o FAMA, o francês. Ele tem dois mecanismos de disparo. Ele tem um na lateral e um embaixo que você consegue colocar uma rajada de 3 tiros. O nosso não. Só tem um mecanismo e o que não tem trava. Ele tem duplação. Por que a duplação? Esse boom, né, do James Infantry Weapons veio dos Estados Unidos, governamental, veio uma equipe para o Brasil, numa reunião com o Nelmo, com os sócios, né? Eles queriam comprar as patentes, porque interessa muito os Estados Unidos todo tipo de patente. Os Estados Unidos, eles vivem de patentes, né? Então, eles queriam comprar as patentes, queriam comprar tudo, né? Entendeu? E o Nelmo não quis vender na época. Bom, meu nome é Roberto Steffen. É, eu gostaria de falar um pouco de Nelmo Suzano também. É, o Nelmo não tinha formação superior, mas ele deu aula no Instituto Militar de Engenharia, no Rio. Era um cara muito focado no trabalho dele, 24 horas por dia. Era um cara que entendia muito de arma. Foi a vida inteira dele trabalhando com isso. Queria falar um pouco de mim. É, eu comecei em fábrica, né? Fiz curso no Senai de ajustagem. Aí eu, com 13 anos, fui pro. Eu estava no Senai. Eu, com 14 anos, já comecei a trabalhar, né? Em fábrica. E fiz curso de ferramenteiro. Trabalhei alguns anos na ferramentaria, fábrica. Depois que passei para o projeto, né? Foi assim que eu conheci o Nelson Suzano. Bom, pessoal, vim aqui fazer um vídeo a respeito de uma empresa que eu trabalhei há alguns anos. Essa empresa, LAPA, Laboratório de Projetos de Armamento Automático. Essa empresa teve com seus sócios, né, Nelmo Suzano, o general Fileto Pires Ferreira e o Paulo, eram seus sócios, né? E Nelmo precisava de um sócio que entrasse com capital. E aí eles conseguiram fazer uma sociedade com a empresa Unipac, que era uma empresa no Rio de Janeiro. E o Nelmo veio para São Paulo e essa empresa ela era associada, era uma SA da Goiânia Indústrias Plásticas Limitada. E essa empresa, o Nelmo veio para São Paulo e começou a fazer os protótipos. Eram 4 protótipos. Ele tinha um contrato com a empresa Unipac, né? Que ele iria fazer 4 protótipos, sendo 2 carabinas 22, uma submetralhadora 9mm e um fuzil automático 5,56. Sendo que todos os protótipos tinham que ser aprovados no campo da Marambaia.
Eu vou falar um pouquinho do campo de prova da Marambaia para as pessoas que não conhecem o campo, né? É um campo militar, ele tem, fica no Rio de Janeiro, né? Na Restinga da Marambaia. Ele tem 65 quilômetros de campo, ele tem várias linhas de tiro, inclusive ele tem lançamentos dos foguetes da Vibras, ele tem várias linhas de tiros. Lá você anda de ônibus lá dentro. Lá tem os militares que moram lá, né? E tem o cassino dos oficiais e tal. Se não, tudo que é feito no Brasil, tudo que é adotado pelo Brasil em termos de armamento, munição, tudo que tem que ter a aprovação do campo de prova na Marambaia. Senão, não pode ser feito a fabricação dos equipamentos. Bom, aí o que aconteceu? Eu trabalhava na Goiânia, foi quando eu conheci Nelmo, né? Nelmo, ele, como eu disse, ele veio para a Goiânia, né? Ele começou a trabalhar no setor de engenharia, que era onde ficavam as pranchetas, né? Naquele tempo não tinha AutoCAD ainda, era tudo prancheta mesmo. E ele tinha uma mesa e ele tinha, era ele na prancheta, Vanderlei, desenhista, projetista, tinha na ferramentaria o Amorim, que era torneiro, e tinha um fresador ferramenteiro muito bom, que era o Wagner. Então, eles eram em quatro. E aí, sempre na hora do almoço, a gente conversando, o Nelma era uma pessoa que uma pessoa que falava com todo mundo, lidava muito bem com tudo, falava desde o presidente da Goiânia até os faxineiros. Ele era uma pessoa muito simples. Ele usava. Ele pedia opinião para todo mundo, ele gostava de conversar. E eu conversava muito com ele na hora do almoço. Ficava lá sentado, ele me mostrava tudo, ele sempre mostrou tudo para todo mundo, ele nunca escondeu nada na parte de projeto. Então eu comecei a conversar muito com ele e ficamos mais amigos. E o Vanderlei, que trabalhava com ele, isso estou falando em 1978. Ele acho que chegou na Goiânia em 77, no final de 77. E aí o Vanderlei, que era o desenhista projetista dele, ganhou uma promoção lá na Goiânia, ele queria essa promoção, ele queria crescer lá, na Goiânia. E aí eu fiquei muito contente que o Nelmo veio e me convidou para trabalhar com ele. E assim começou, né, uma amizade muito grande, de 18 anos, mais ou menos, ou até mais. E começamos a trabalhar e a Goiânia era uma das maiores transformadoras de plástico do, da América do Sul. Era uma empresa que chegou a ter 3 mil funcionários, entendeu? Trabalhava com GM, Ford, Philips, Philco, fazia garrafeiras, entendeu? De cerveja, da Coca-Cola. A empresa, a transformadora não parava, era a injeção dia e noite. E aí começamos, peguei uma parte do começo que eu não peguei, que foi das carabinas 22, né? Comecinho da primeira. E aí fomos indo, construindo esses protótipos. Naquela época era muito difícil, porque não tinha copiadora, né? Era muito difícil você trabalhar. Foi feito na unha mesmo, os 4 protótipos, entendeu? E aí o Wagner acompanhou no campo de prova da Marambaia a submetralhadora e
A submetralhadora passou, no campo de Parada Marambaia eles não vão florir nada. Ou o equipamento passou, ele é apto ou não é apto. Não tem nada de florear nada. E aí, as carabinas, nós tivemos problema com a munição, né? O 22, ele não tem espoleta, eu não sei, eu estou falando até para as pessoas que são leigas, né, também, que ele é RIMI, então ele não tem espoleta no meio, ele tem um material ignitor em toda a volta. E fomos a CBC, conversamos com um diretor, o diretor nos passou que eles não tinham tecnologia para pôr material ignitor em todo o contorno da munição. Então, eu acredito que hoje eles já tenham resolvido esse problema, né? Espero, né? Bom, e aí não conseguimos passar no campo de prova na Marambaia, porque para ser aprovado aqui no Brasil, tem que ser aprovado com a munição brasileira. Você não pode. Nós, em todos os projetos, nós usamos a munição Remington, porque é uma munição perfeita, ela não dá chabu, é uma munição 100%. Então a gente usou justamente para não ter esse terceiro problema, né? De vez em quando você tem um problema numa arma e você fica pensando o que é e você não sabe o que é. Aí vai ver a munição. É a mesma coisa você fazer um motor, projetar um motor e querer trabalhar com uma gasolina vagabunda. Você vai ter um problema a mais, né? Bom, então tiramos os dois projetos, não passou no campo de Paraná, não entrou no campo de Paraná, não foi para Marambaia. E aí começou, né, a terminar a parte do fuzil 5,56, que todo mundo conhece, né? Um fuzil com uma tecnologia bullpup. Por que bullpup, né? As pessoas, por que isso? Pequeno? Principalmente no Brasil, a gente tem muita selva, paraquedista, o cara, uma arma pequena, ele não se enrola, né, na mata, né? Então, é uma coisa que foi muito complicado. Um bullpup é tudo reduzido, entendeu? E quando a gente fala de arma, a gente trabalha com os piores problemas, né? Alta temperatura, alta velocidade, fechado dentro de uma caixa, né? Então você tem que adivinhar se tem algum problema, qual é o problema, entendeu? Então você tem que desmontar, você vai lá dar um tiro, não dá, vamos desmontar, vamos ver o que aconteceu. Então nem sempre a gente, né, acerta, né? Então, o que acontece? O Nelmo, ele, ele deu aula no Instituto de Engenharia. Então, ele estudou muito, entendeu? Os concorrentes. Então, não adianta você falar, por que você fez isso? Tem sempre um motivo para ele ter feito. Primeiro, ele sempre falava uma coisa: eu não vou fazer uma arma mais cara do que já existe. Eu não posso fazer uma arma mais complicada do que existe. As coisas têm que ser simples, tem que ser o mais simples possível. E não pode também ser a mais cara, né? Então você tem que fazer de tudo para que as coisas deem certo, né? E aí, depois eu vou até falar de um livro, né, do Ronaldo Oliver, algumas coisas, eu até vou recomendar esse livro. Eu fui acompanhar o teste do campo de prova Marambaia do fuzil 5,56. Por que normalmente ninguém entra lá para acompanhar o teste?
entendeu? Mas a submetralhadora e o fuzil, sim. Por quê? Porque você tem que fazer uma desmontagem de primeiro escalão, entendeu? Você tem que desmontar ele inteiro. São 6.500 tiros em várias. Coloca dentro da água, dentro da poeira, né? Tem que medir o desgaste do equipamento, então você tem que desmontar e eles vão medir tudo, entendeu? Então tem que acompanhar, né? Se a gente fizesse um outro fuzil com alguma modificaçãozinha e tal, iria sozinho, ninguém precisaria acompanhar, porque eles já sabem como funciona, como é. Então, eles que pediram para que a gente acompanhasse justamente para ser uma coisa mais rápida, mas, né? Eles não estarem errado, alguma coisa, né? Então, eu queria falar um pouco do fuzil. Esse fuzil, ele tem um controlador de rajada de 3 tiros que nos deu muito trabalho, muito trabalho. Esse controlador de rajada não foi fácil. Perdeu uns cabelos com ele. E ele tem uma coisa, entendeu? Que muita gente fica pensando, porque ele não tem trava. É um fuzil que não tem trava. Ele tem duplação. Por que a duplação? Então, o Nelmo andou estudando, né, e verificou que o que acontece? Uma companhia andando, né, por exemplo, numa selva, entendeu? Você tem que andar com uma arma travada, para que você não tenha algum acidente, né? Você dá um tiro num companheiro seu ou alguma coisa do tipo. Então ele verificou que o pessoal no Vietnã, por exemplo, pulava das árvores atirando nos americanos. Isso os caras dizimavam quase uma companhia inteira. Morria muita gente, entendeu? Então a duplação, ela na verdade, o que ela é? A, a duplação é como se fosse o revólver, né? O revólver ele tem ação simples e duplação. Você municia um revólver, o cão está à frente. Quando você vai atirar, o cão vai para trás, é uma ação. E quando ele atira, é a duplação. Então, o que a gente fazia? O fuzil faz, ele tem um benefício de você colocar o martelo para frente, você engatilha, coloca um cartucho no cano e você consegue colocar o cão à frente. Quando você coloca o cão ou o martelo, não sei, cada pessoa chama de um jeito, a tecla do gatilho ela vai um pouco à frente, ela não fica naquela posição normal. E ele vai um pouco à frente e o gatilho ele fica mais duro do que o normal. Não a dureza que isso foi balanceado. Então, quando você está andando numa companhia, você vai colocar a duplação. E você vai ter condições de não precisar destravar a arma, entendeu? E você vai conseguir sair atirando com a arma, entendeu? Então, agora falar do controle de rajada, o nosso concorrente, que era o FAMA, francês, ele tem 2 mecanismos de disparo. Ele tem um na lateral e um embaixo que você consegue colocar uma rajada de 3 tiros. O nosso não. Só tem um mecanismo e você coloca como é que se diz? Você coloca pronto para 3 tiros, tá? Bom, aí com toda a parte de projeto, fabricação, tudo, nós tivemos ainda que fazer a parte das patentes, entendeu? O registro das patentes. Então, o Nelmo fez o descritivo, que ele era muito bom nisso, e eu tive que fazer alguns desenhos para que a pessoa, né,
da patente conseguisse entender o que a gente estava falando, entendeu? Pelo que eu me lembro, eram 6 ou 7 patentes, mais ou menos. Dizem que são 9. Eu não me lembro dessas 9 patentes, entendeu? Então, isso nos deu um trabalho imenso fazer tudo isso. Porque foi, aí a pessoa não entendia, voltou, a gente tentou explicar melhor, tudo. Então, foram várias. Demoramos meses para fazer, não foi assim rápido. Bom, aí o que, que aconteceu? A gente colocou, o General Fileto quis pôr os nossos, as nossas armas no James Infanter Weapons. É um livro, para quem não sabe o que é o James Infanter Weapons, é um livro que todo adito militar do mundo inteiro ganha, entendeu? Ele é direcionado para um adito militar. É, tem de submarino, tem de armas leves, tem de tudo, entendeu? Bom, e aí o que, que aconteceu? Quando colocaram o James Infanter Weapons, deu um boom. Deu um boom, naquela época não tinha internet, não tinha nada. Então, na época, a gente recebia telex, era aquela fitinha furadinha, não sei se as pessoas, né, conhecem, né? E isso, uma pessoa passava por uma máquina, era tipo uma máquina de escrever essa fita, e ela digitava tudo que realmente estava na fita. Então, mandaram muita coisa para a gente, muito. Eu recebia, eu tinha um calhamaço, entendeu? De telex praticamente do mundo inteiro. O que tiver eu quero. Então, foi um boom muito grande, entendeu? Só que aí, o que, que aconteceu? É, a Malásia estava querendo montar uma fábrica de arma e queria um fuzil para as Forças Armadas da Malásia naquela época. Foi 82, por aí, não lembro direito. E aí, o que, que aconteceu? A gente veio um general malasiano atirar, gostou, atirou muito. A submetralhadora ele atirou muito com ela, muito, ele gostou muito. Só que ele precisava de 3 protótipos do fuzil para ele levar. Até foi engraçado, né, que a gente foi olhar a nota da Malásia, era a cara do cara, desse general que veio do Brasil. Não me lembro o nome dele, mas era uma pessoa muito influente, né, na Malásia. Entendeu? Aí não deu certo a Malásia, entendeu? Aí não deu certo com o pessoal da Goiânia, da Unipac. Aí Nelmo voltou ao Rio. Nelmo voltou ao Rio e eu continuando funcionário da Goiânia. E aí nós conseguimos que eu fosse ficar no Rio de Janeiro, para mim morar no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, fui morar no hotel na Cinelândia, colocamos uma prancheta dentro do hotel e lá que a gente trabalhava. Ficou o ferramenteiro, o Wagner, né, o fresador ferramenteiro e o Amorim, eles não foram para lá. E aí continuamos a trabalhar. Tínhamos que fazer todos os desenhos, né, terminar todos os desenhos da submetralhadora, do fuzil, das carabinas, né? E nesse boom, né, do James Infanter Weapons, veio dos Estados Unidos, eu não vou falar o nome, né? É uma. Como é que eu vou explicar? É governamental, veio uma equipe para o Brasil, numa reunião com o Nelmo, com os sócios, né?
Eles queriam comprar as patentes, porque interessa muito os Estados Unidos todo tipo de patente. Lá, os Estados Unidos, eles vivem de patentes, né? Então, eles queriam comprar as patentes, queriam comprar tudo, né? Entendeu? E o Nelmo não quis vender na época. Ele falou, não, eu não vou vender, e não vendeu. Isso ainda a gente estava em São Paulo. Bom, aí, a chegada do Rio, ficamos trabalhando, desenho, aí começamos a fazer os orçamentos, né? A gente precisava saber quanto custava, né? Então era assim, era desenhar São Paulo, ia nas fábricas, pedir orçamento, que o interesse da gente era fazer uma montadora, né? A gente não ia montar uma fábrica de armas. Talvez alguma coisa, fabricar algumas coisas, sim, mas não, entendeu, tudo, né? E aí vai e volta. E aí o que que aconteceu? Apareceu uma sociedade numa cidade do Rio de Janeiro, uma cidade serrana, entendeu? E aí o que que aconteceu? O BNDES naquela época, em 85, 84, eles não emprestavam dinheiro como emprestam hoje. Você quer comprar um caminhão, você vai lá, você tem uma empresa, você pede o dinheiro no BNDES, eles te emprestam. O BNDES só te emprestava o dinheiro se você estivesse fazendo uma coisa que ninguém no Brasil fizesse, ou fabricasse, ou que for. Então, essa empresa, fomos para essa empresa. Aí eu saí da Goiânia, saí também do hotel, né? A gente tinha alugado até um apartamento, eu morava nesse apartamento, era um quarto-sala em Copacabana, e nós trabalhamos muito tempo também nesse apartamento. E aí fomos para o Rio de Janeiro, fomos para a cidade litorânea. Eu não vou falar a cidade, não vou falar o nome da empresa, entendeu? E aí foi fundado a Enarme. A Enarme, ela começou, não tínhamos parado o intuito de fabricar o fuzil, a submetralhadora e as carabinas. Muito pelo contrário. E aí essa empresa deu como garantia um terreno que ela tinha, entendeu? E conseguiu dinheiro do BNDES. Nos montaram um laboratório pequeno, tinha uma estrutura bem pequenininha também. Era eu na prancheta, Nelmo no projeto, tinha um fresador, e de vez em quando a gente tinha que pedir emprestado um torneiro dessa empresa lá, que era muito pouco, a parte de tornearia era muito pouca. E aí, desenho, aí foi difícil arrumar dois desenhistas que a gente estava precisando urgente, porque é muita peça, né? Para você desenhar tudo, não é fácil. Não tinha CAD, né? Naquela época. Aí ficamos nessa, fabricando e, né, tentando fabricar os protótipos. Aí veio o Pentagon. Aí mais um projeto, né? Era uma espingarda, ela tinha um tambor com 5 tiros e disparava, né? Tá, 5 tiros de 12. Já era para a polícia, já era mais, não para o lado do exército, era mais realmente para a polícia, né? E uma submetralhadora pequena, tipo uma Ingram, um Scorpion, era pequena, para a polícia também. Para pequenas operações, né? E assim foi. E fomos indo. E aí o que que aconteceu? A gente não sabia que essa empresa ela estava com problema financeiro, entendeu? Então ela usou a gente, né, como um trampolim para poder pegar dinheiro. Pegou dinheiro, arrumou a empresa,
entendeu? E nos dispensou. Então, e aí o que, que aconteceu? O Nelmo tinha arrumado um terreno, ele construiu uma casinha e ficou nessa casa, entendeu? E eu voltei para São Paulo. Nesse meio inteirinho, a gente continuou, eu trabalhava na minha casa, entendeu? Eu saí, eu fui registrado nessa empresa, né? E aí o que aconteceu? Acabou a Enarme. A Enarme acabou. Ela não continuou. E aí o que que aconteceu? Eu indo de vez em quando para Friburgo, a gente sentava, conversava, via as ideias dele, voltava, desenhava. E aí sim foi que a gente começou a fazer as grandes modificações do fuzil 5,56, né? Bom, quero falar um pouco também da parte do fuzil, que é o seguinte: em todo lugar que a gente ia, a capa do fuzil era de plástico, entendeu? Era um plástico de engenharia, não era um plástico qualquer. Nós fizemos, entendeu? Todos os protótipos que aqui no Brasil não tinha, entendeu? Um nylon com carga, só tinha nylon 6. Aí pegamos uma barra dessa aqui e usinamos todos os, os protótipos. Branco, né? Tivemos que pigmentar ele, né? Usamos nego de fumo com álcool, deixava lá num caldeirão aquilo lá e ficava preto. Só que assim, o futuro era, entendeu? O nylon é um nylon maravilhoso, um nylon da Rhodia, um nylon 11 que é extraído da mamona, entendeu? Com carga de lã de vidro. A gente não sabia direito o quanto era essa carga, mas era pelo menos de 14 a 18% de carga de lã de livro para dar uma estabilidade, né? E para virar realmente uma coisa inquebrável, inquebrável. Eu não sei hoje que nylon ou que tipo de material as pessoas usam hoje para fabricar, né? A gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente foi os pioneiros em fazer uma cobertura de plástico. Carregador de plástico, fizemos um carregador para 9 milímetros, conseguimos um molde velho na Goiânia lá e fizemos pegamos um açucate, fizemos um molde lá, meia boca e conseguimos injetar alguns carregadores para 9 milímetros. Esse carregador ele nunca tirou, porque os protótipos estavam prontos para carregador de chapa, e o carregador de chapa ele é um pouquinho mais estreito. Nós teríamos que abrir o protótipo, não daria para fazer. Bom, ficamos em contato, fomos trabalhando assim, né, mais mesmo pela amizade que eu tinha por ele, né? O cara foi quase meu pai, né? Entendeu? Ele me pegou com 22 anos, né? Ele tinha na época 55, um cara bem vivido. E ele me colocou numa. Eu perdi meu pai com 7 anos, ele foi meu segundo pai, né? Na verdade. Né? E aí o Nelmo, ele ficou doente. E ele teve que voltar para o Rio de Janeiro para se tratar. Ele voltou, ele morava com a irmã dele, com a Norma, né? A dona Nina já tinha, acho que, falecido, a mãe dele. Ela, inclusive, morou com a gente lá em Friburgo, né? Nós alugamos um sítiozinho lá, uma chacrinha, né? Isolada, e ela, inclusive, até morou com a gente lá. E assim, mesmo assim, a gente continuou trabalhando, entendeu? Até falar, não. Aí, quando o Nelmo saiu, né, da empresa e ficou em Friburgo, ele fez uma empresa que chamava NS Termobalístico. NS é Nelmo Suzano. E a NS começou a parar, porque o Nelmo começou a ficar doente e a gente tinha pouco, né?
começamos a fazer algumas coisas e o último projeto que a gente fez realmente, entendeu? Foi até para ele sobreviver, porque ele não estava muito bem de grana, né? Foi um cacetete com atirador de bala de borracha. Ajudei, fiz alguns desenhos com ele, tudo, mandei para ele, ficamos em contato, né, até ele realmente falecer, entendeu? Então, foi isso que aconteceu, entendeu? Uma coisa que ele sempre me falou foi o seguinte: se a gente estivesse num outro país, entendeu? Nós teríamos conseguido aprovar todos os nossos protótipos. Tanto é que teve uma feira nos Estados Unidos, não lembro que cidade que foi, que levaram um projeto, o projeto final da carabina 22, e nos falaram que se a gente vendesse uma carabina semiautomática naquele modelo nos Estados Unidos, só para os colecionadores de carabina, daria para ter montado uma fábrica nos Estados Unidos, entendeu? Então, bom, eu quero agradecer algumas pessoas, entendeu? Espero que eu tenha colocado algumas dúvidas, né, de algumas pessoas que eu vejo na internet, um monte de gente falando um monte de coisa, né? Até pessoas, puxa, por que que não deu certo? Nossa, eu não sabia que a gente tinha um projeto desse e tal. Eu até coloquei algumas coisas, na verdade, eu até fico meio revoltado com algumas coisas que as pessoas falam, algumas besteiras, né? Elas não sabem realmente o que aconteceu. Mas o que realmente aconteceu foi isso que eu contei, entendeu? Então, eu acho que deu para explicar bastante. Eu quero agradecer a uma pessoa muito especial, que foi Ronaldo Oliver. Ele fez, esse é o Nelmo, para quem não conhece, esse é o Nelmo com a nossa submetralhadora, né? Eu quero agradecer ao Ronaldo Oliver, entendeu? Ele fez esse livro, entendeu? Antes da pandemia, quero falar um pouquinho do Ronaldo Oliver. O Ronaldo Oliver é um correspondente, era, né? Um correspondente para o mundo inteiro, entendeu? De armas, né? Então ele nos contatou muito, ele sempre esteve com a gente quando a gente pensava em fazer alguma coisa, a gente até conversava, né? Bom, e aí, antes da pandemia, eu estava conversando com o Ronaldo Oliver, falei, eu vou fazer um livro As Armas de Nelmo Suzano. Então ele contou a história todinha da vida do Nelmo, inclusive até quando eu entrei, né, na vida dele, e a gente fizemos o Lapa, né, todos os protótipos, tudo, né. Tem algumas coisas que ele colocou que eu inclusive ajudei ele me pediu ajuda, algumas fotos, mandei algumas fotos, né, para ele, inclusive minha, com o Nelmo, do Pentagon, algumas coisas que ele não tinha, eu mandei para ele, né? E ele tinha, na verdade, mas ele não sabia que tinha. Ele levou o filho dele, né, para Nova Friburgo, né, nessa empresa, e a gente conversou muito. Então eu indico esse livro para quem gosta de arma, quer saber realmente o que aconteceu com tudo, está tudo aqui também. Tudo escrito aqui, entendeu? Ronaldo Oliver, aqui. Nelmo Suzano, a vida dele, entendeu? Tá tudo contado aqui. Então, assim, foi uma pena esse projeto, porque foi um projeto também da minha vida, né? Foram 18 anos trabalhando, né? Para ter uma perspectiva
não muito boa, como aconteceu. Então é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. É, eu quero agradecer também algumas pessoas que estão tentando colocar isso também no ar, né? E espero que a gente consiga. Espero que tenha dado certo tudo que eu falei, do jeito que eu falei. Tá bom? Eu agradeço, gente.